quero iniciar esta palavra com uma frase que eu já coloquei na chamada para o nosso culto desta manhã, em que eu disse, e está escrito lá na nossa chamada, que as minhas escolhas podem me levar a lugares que nunca desejei estar. As minhas escolhas podem me levar a lugares que nunca desejei estar. E nesta chamada eu mencionei e deixei lá como referência um texto do profeta Abacuque no capítulo 2. Embora eu tenha destacado todo o capítulo 2 para a nossa meditação nesta manhã, eu vou ler o profeta Abacuque, é um profeta pequeno, livrinho pequeno, apenas 3 capítulos, mas eu vou ler no capítulo 2, os 4 primeiros versos. Capítulo 2, os 4 primeiros versos, que diz assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade, ou o justo viverá por sua fé. Vamos começar perguntando sobre aquilo que nós já sabemos, o que nós já conhecemos. Primeiro, nós sabemos que toda a escolha que fazemos é importante porque determina nosso futuro. A segunda coisa que nós conhecemos e já sabemos é que nossa vida vai sendo moldada de acordo com as nossas escolhas. Alguém disse que somos a soma total de nossas escolhas ao longo da nossa existência. Terceira coisa, nós sabemos também que para nós, cristãos, as nossas escolhas devem estar amparadas na orientação da palavra de Deus e em sintonia com seus propósitos para nossas vidas. Essas coisas nós já sabemos. Agora nós queremos observar o que é que está nesse contexto, na história contada no livro do profeta Abacuque, que nos ajuda a compreender melhor parte desta escolha ou destas escolhas que fazemos. Para isso, nós precisamos, em primeiro lugar, dar uma observada no contexto, na condição de vida, no tempo em que o profeta Abacuque está registrando esta sua fala, em que nós temos este evento acontecendo. Então vamos ver qual é esse contexto de Abacuque de uma forma um tanto quanto resumida. Para entendermos o que está acontecendo com o profeta, precisamos dar algumas referências e nos localizarmos na história. Primeiro, o livro tem apenas 3 capítulos, como eu disse, e diferente de outros livros proféticos, em que o profeta fala à nação e manda uma mensagem de Deus à nação, este livro narra um diálogo entre o profeta e Deus. É quase que um diálogo exclusivo ali entre o profeta, Deus e o profeta conversando. A segunda observação que nós precisamos fazer sobre este livro do profeta Abacuque é que o profeta estava vivendo num período sombrio de extremo pecado da nação e calamidade social. Israel parecia ter abandonado Deus, e você vê isso se você ler o capítulo 1, 14 primeiros versos, parece-me que Israel não estava muito conectado com Deus. E
como consequência de seu pecado, estava prestes a ser atacado pelo exército inimigo e levado cativo para a Babilônia. Nós certamente conhecemos e já ouvimos a respeito desta história da invasão dos babilônios em Judá, Jerusalém, destruição do templo, levou cativo o povo para a Babilônia, que ficou lá por um bom tempo. Outra observação que nós precisamos fazer é que Abacuque estava assistindo e analisando esta condição desagradável e trágica. E a partir de sua ótica, ele tinha duas questões importantes para discutir com Deus. Duas situações que ele vai colocar diante de Deus numa discussão, uma conversa com Deus. Primeiro, ele questiona Deus sobre o silêncio. Esta é uma prática um tanto quanto comum no mundo, com todos os cristãos. Quando Deus se mantém em silêncio por algum tempo, começamos a questionar por que Deus não faz nada, por que Deus não aparece, por que Ele não resolve o problema que eu estou vivendo, por que Ele não me dá uma solução imediata para a oração que eu tenho feito há tanto tempo, por que Ele deixa esta situação que nós estamos vivendo na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu país, no mundo, por tanto tempo e parece que não faz nada. E Abacuque está vivendo exatamente esta situação, esta condição. Ele está questionando o silêncio de Deus. Ele quer saber, ele precisa saber, porque ele clama por socorro e denuncia a violência na cidade, a injustiça, e Deus não o escuta, segundo a sua própria visão. Isso está lá no capítulo 1, versos 1 e 2. Deus não está me ouvindo, eu estou falando, eu estou orando, eu estou pedindo, eu estou denunciando. Será que ele não está vendo? É mais ou menos assim que Abacuque está falando com Deus. A segunda coisa que nós observamos, a segunda questão de Abacuque é consequência da resposta de Deus à sua primeira pergunta. Deus, de fato, respondeu ao questionamento, mas não era a resposta que ele esperava. Se você ler a partir do verso 5 do capítulo 1, você vai ler a resposta de Deus para Abacuque sobre o seu primeiro questionamento do silêncio de Deus. Deus, então, responde para Abacuque a partir do verso 5 do capítulo 1. Mas isso o deixou ainda mais surpreso, e ele vai se queixar com Deus novamente, a partir do verso 12 do capítulo 1. Por que isso? Porque ele não percebe que a resposta de Deus seja a melhor das respostas. Ele não concorda com Deus que essa seja a melhor atitude para Deus tomar em relação ao pecado da sua nação. E nós sabemos que esta condição é colocada lá no texto de Abacuque, que Deus está enviando uma nação inimiga de Israel para castigar o seu povo por conta do seu pecado. Não queremos questionar Deus a respeito dos seus métodos, mas Abacuque estava fazendo isso. Então, entre os questionamentos de Abacuque e respostas de Deus, o profeta vai ter que tomar posição e fazer algumas escolhas. E eu remeto você novamente à introdução, à frase de chamada que eu li no começo, que as minhas escolhas podem me levar para lugares que eu nunca desejei estar. Abacuque vai ter que tomar uma posição em relação à sua interpretação, à maneira como ele vê Deus e como ele vê as ações de Deus. Ele vai precisar fazer algumas escolhas. Primeiro, ele precisaria escolher entre olhar o mundo com seus próprios olhos ou com os olhos de Deus. Ou eu olho para o mundo com a minha forma de ver, com a minha interpretação, ainda que limitada, falha, ou eu escolho olhar com os olhos de Deus.
para o que está acontecendo. Segundo lugar, Abacuque precisaria escolher entre se desesperar e desistir de Deus ou confiar e esperar em Deus, apesar das circunstâncias difíceis. Esta é uma decisão difícil de se tomar, porque é um momento em que você precisa escolher. Deus está em silêncio, parece que ele não responde, parece que ele não fala comigo, parece que ele virou as costas para mim. Então eu preciso decidir, ou eu desisto de Deus, ou esqueço que Deus existe, ou eu passo a não acreditar mais no que Deus fala e promete, ou eu continuo acreditando em Deus, confiando nas suas promessas, mesmo em tempos de dificuldades. Em terceiro lugar, ele precisaria escolher entre viver o tempo de crise e insegurança, acreditando na ausência de Deus, ou seja, eu vou viver esta crise com dificuldade, mas sem Deus presente, sem me preocupar com Deus, até porque parece que Ele não está mais aqui, ou eu vivo pela fé em Deus e na sua providência. E nós lemos isso no final do texto que lemos das Escrituras, o texto de Abacuque. Ou eu vivo conforme a minha visão, a minha interpretação, passo pelas crises comigo mesmo, na solidão, na minha solidão, ou eu, pela fé, creio em Deus e na sua providência. Quais as lições que nós poderíamos extrair desses primeiros pontos destacados? Vamos aproximar aqui o profeta da nossa própria realidade. Meus irmãos, nós não somos assim também? Alguma vez você já sentiu vontade de reclamar contra Deus por Ele não fazer nada, aparentemente, aos seus olhos? Já passou por momentos em que orou insistentemente por algo e a resposta não foi do jeito que você esperava, ou ela não veio? E então você reclamou novamente com Deus? Talvez você esteja olhando para a maldade deste mundo, esta confusão econômica em que estamos, confusão política, a crise sanitária com as pandemias, mortes, medos. E aí você perguntou, ainda que lá no mais íntimo do seu ser, será que Deus não está vendo? Estaria Ele dormindo neste tempo de crise? Os discípulos de Jesus, lá no barco, certa vez, fizeram este mesmo questionamento. Estamos morrendo, o Senhor está dormindo. Você acha, então, que controlar a sua própria vida e fazer as suas próprias escolhas o tornaria mais feliz? Veja, meus irmãos, não somos muito diferentes do profeta Abacuque. Podemos criticá-lo por suas dúvidas, pelos seus questionamentos e por sua falta de fé, mas fazendo uma análise sincera de mim mesmo, concluo que também sou assim, que eu também me comporto desta mesma maneira em tempos de crise, em tempos de silêncio de Deus. A palavra de Deus para nós nesta manhã traz um alerta sobre as nossas escolhas. Se não fizermos escolhas certas, podemos acabar num lugar onde não gostaríamos de estar. Nossas escolhas, meus irmãos, realmente importam. E ainda mais quando surgem tempos difíceis e tudo parece estar desmoronando sobre nossas cabeças. Vejam bem, Abacuque precisava confirmar em que realmente acreditava. Nós precisamos ter plena convicção daquilo em que realmente nós acreditamos. Como eu disse, havia uma crise na sociedade em que ele vivia, as coisas pareciam estar todas fora de lugar,
Mas havia também uma crise pessoal. Ele estava confuso, precisando encontrar algumas respostas, se posicionar diante de suas dúvidas e inseguranças. Abacuque vai ter que tomar uma decisão, e uma decisão importante e determinante para o seu futuro. Vimos que no capítulo 1 ele faz os seus questionamentos para Deus. No mesmo capítulo 1, encontramos a primeira resposta de Deus, assegurando que ele não estava calado nem surdo, mas estava agindo de forma surpreendente. E esta forma de agir não agradou o profeta, que emendou uma segunda indignação contra Deus. No capítulo 2, Abacuque decide ficar na espera. O texto que lemos fala sobre isso. Ele decide ficar na espera por respostas de Deus às suas queixas. Verso 1. E Deus responde com 2 ordens: escreva e espere. Esta é a ordem de Deus na segunda resposta. Escreva e espere. Vamos ver cada uma delas? A primeira, capítulo 2, verso 2, diz assim: escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Veja, Deus quer deixar as suas ações muito claras. O que ele diz a Abacuque não é uma mensagem particular para o profeta, é para toda a nação. Todos saberão o que Deus está fazendo. O texto deve estar escrito em forma legível e de fácil leitura. Mesmo quem passar correndo poderá ler facilmente. E alguém disse, baseado neste texto, que naquela época de Abacuque já haviam os outdoors, espalhados aí pelas ruas, porque Deus disse que quando alguém passar, ainda que ele passe muito correndo, ele vai conseguir ler o que está escrito, que é a visão, o desejo, a vontade e a decisão de Deus, ou seja, aquilo que ele está fazendo e vai fazer com a sua nação. A segunda palavra que nós destacamos é a palavra espere. Escreva, espere. Está lá no verso 3 do capítulo 2. Diz assim: pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Deus nunca se atrasa. É isso que ele está dizendo para Abacuque. Deus não chega atrasado no compromisso que ele assumiu comigo e com você. Deus não chegará atrasado na história. Deus não falhará na realização dos seus planos e dos seus projetos para a nação, para mim, para você, para a minha vida e para a sua vida. Quando estamos ansiosos por respostas, parece que o tempo não passa. Somos imediatistas, queremos as respostas para hoje, para agora, e quando a espera se prolonga demais, acabamos desistindo. E surge a pergunta: onde está Deus? Onde está Deus? E de repente, a resposta vem. Deus disse a Abacuque: não é para agora, Abacuque, mas a resposta está vindo. Espere, ainda que demore, espere, porque virá no tempo certo. Nem antes, nem depois, mas no tempo certo de Deus. Certamente virá, não se atrasará. Meu irmão, minha irmã, quando você se encontrar em situação semelhante, esperando pela resposta de Deus, e se estiver desistindo de esperar, lembre-se disso, a resposta virá, certamente, não se atrasará. Apenas entenda que o calendário de Deus não é igual ao meu, não é igual ao seu. E isso é muito bom.
É muito bom saber que Deus não anda conforme o meu calendário, conforme os meus desejos, as minhas vontades e a determinação de tempo que eu estabeleço, porque Ele tem o melhor, Ele conhece o futuro, Ele sabe do amanhã. Portanto, quando Ele diz para o profeta, espere, é para esperar. Quando Ele diz para mim, espere, é para esperar. Quando Ele diz à nação, aos cristãos deste tempo presente, deste momento de pandemia que estamos vivendo, espere, é para esperar, mas esperar confiante nas suas promessas, esperar confiantes naquilo que Ele disse que vai fazer. O seu cuidado está sobre nós, continua sobre nós. Deus não chegará atrasado. Ele tem uma agenda. Os versos 4 e 5 do capítulo que lemos, que termina o texto, o pequeno trecho que lemos, diz assim, para nós nos lembrarmos de algumas coisas importantes, que não é apenas uma palavra para o profeta no seu tempo, mas Deus já vem falando sobre isso, já vem conversando com o seu povo há muitos e muitos tempos atrás. Ele diz assim, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé, ou o justo viverá pela sua fidelidade. Meus irmãos, o Império Babilônico se espalhou por todas as direções naquela época, conquistando cidades, nações. Eles eram terríveis e insaciáveis em suas conquistas. No meio da agitação da cidade, do grave pecado da nação, da invasão dos inimigos, o que o povo que confia em Deus deve fazer? É isto o que Deus está ensinando para Abacuque. O que é que devemos fazer em meio às crises, em meio às dificuldades, quando o inimigo parece estar vindo sobre nós, quando parece que não há saída, quando parece que não encontramos nenhuma alternativa? O que o povo que confia em Deus deve fazer? E a resposta é esta do verso 4. O justo viverá por sua fé. O que você faz quando não entende o que está acontecendo ao seu redor? O que você faz? O justo viverá por sua fé. O que você faz quando há aparente silêncio de Deus? O justo viverá pela fé. O que você faz, meu irmão, minha irmã, quando em meio a uma pandemia de coronavírus, você fica isolado das pessoas que ama e fica em dúvida quanto ao futuro? O que você faz? O justo viverá por sua fé. E aqui cabe a definição de fé encontrada lá em Hebreus capítulo 11, que diz que a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se podem ver. Convicção de fatos que não podemos ver. Eu tenho plena convicção de que Deus está cuidando de nós, de que Deus está cuidando da sua nação. Por isso eu posso viver pela fé. Posso viver pela fé. E concluindo esta palavra aos irmãos, na esperança de que ela possa aquecer o teu coração neste tempo de dificuldade, de crise, de expectativa, de certos temores que possam estar em teu coração. É fácil duvidar do que Deus está fazendo, perder a esperança. E aí então Deus nos pergunta: a visão está clara? Eu vou fazer isso, diz Deus. Foi o que ele disse ao profeta. Escreva e espere,
porque eu vou fazer isso. Vou cuidar disso no tempo certo. Você pode esperar? Meu irmão e minha irmã, irmãos da comunidade, da família, da IPI-BV, demais irmãos que não pertencem à comunidade, mas que são nossos amados em Cristo Jesus, que estão conosco. É possível esperar mais um pouco, confiante de que Deus está cuidando de toda esta situação, de todas as crises que possamos ver e pensar que Ele está ausente? É possível você esperar? Ou você prefere assumir o controle? Ele mesmo disse, eu não me atrasarei. As minhas ações não chegam atrasadas, mas no tempo certo. Por isso é prudente aprendermos a esperar e, enquanto esperamos, vivermos pela fé em Cristo Jesus e confiantes nas suas promessas e na sua providência. Quais serão as minhas escolhas? Lembrando que, como eu disse, minhas escolhas podem me levar a lugares que nunca desejei estar. Mas minhas escolhas também podem me fazer andar em segurança e me colocar em lugares seguros, onde sempre desejei estar, na presença e sob o cuidado do meu Deus, que jamais chega atrasado. Abacuque vai mudando a sua percepção da realidade presente e da presença e ação de Deus. Se você ler, eu convido você a fazer isso, os 3 capítulos, são curtos, textos curtos, os 3 capítulos de Abacuque, você vai perceber esta mudança de um tempo de desconfiança, de insegurança, de incerteza, para a confiança na promessa e na ação de Deus. Ele mudou a sua desconfiança em confiança plena e tomou uma das decisões mais importantes de sua vida em tempos de crise. Decisão que nós também precisamos tomar em tempos de crise como estamos vivendo hoje. E é esta a decisão, o último trecho do seu livro, do livro do profeta, quando ele escreve e ele diz assim: tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Esta foi a decisão de Abacuque. Esta deve ser a nossa decisão, a nossa escolha para um tempo de crise como estamos vivendo. E viver pela fé e confiança no Senhor nosso Deus. Que Ele te abençoe, continue derramando graça, misericórdia sobre sua vida, para que você jamais desconfie daquilo que Ele está fazendo, mas creia que Ele continua no tempo certo, realizando a sua promessa em nosso meio e no meio da sua igreja. Que assim Ele continue